Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Pai eterno, Deus santo, nós oramos ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor é quem nos salva, quem nos livra, quem nos protege, quem nos levanta, quem nos restaura. Por isso, clamamos ao Senhor mais uma vez, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha com a sua ação sobrenatural em nossas vidas. Pai, intercedemos uns pelos outros neste momento. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas provações. Ó Deus, te pedimos, Senhor, venha entrar com a sua ação, dando livramento, restauração, abrindo a porta, sustentando, curando. Meu Deus, não existe nada impossível ao Senhor. Operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, Senhor, pedimos, vai operando nos seios das famílias, vai abençoando a vida financeira, familiar, profissional. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida dos teus filhos. Pai, estenda as tuas mãos e mais uma vez nos encha de graça e das tuas bênçãos. Neste momento, nós vamos fazer o uso da tua palavra e nós desejamos ouvir a tua voz, então fale conosco, nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo, amém. Graças a Deus. A nossa meditação estará baseada no Salmo de número 40, este salmo maravilhoso que fala acerca da paciência em Deus. Diz o texto sagrado a partir do verso 1: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que se põe no Senhor a sua confiança e que não respeita aos soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiações pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número se têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que as não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que querem o mal. Confundidos sejam, em troca da sua afronta, os que me dizem, haha. Folguem-se
e alegre-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O Salmo de número 40, ele é o salmo que mostra acerca do poder da paciência. É um salmo de Davi, onde ele expressa claramente que ele estava a esperar em Deus, somente em Deus. Ele declara que no verso 1, esperei com paciência no Senhor e ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. No verso 4, ele comprova que ele não esperava nos homens. E ele mostra a sua responsabilidade com Deus, quando ele começa a dizer, a partir do verso 8, que ele tinha prazer na lei de Deus e que ele guardava os mandamentos de Deus no coração. Quando ele começa o verso 9, e isto vai até o verso de número 10, ele declara que ele agia na congregação falando da lei de Deus. Davi, então, se apresenta como um pregoeiro da lei do Senhor. E ele diz que ele apregoava na grande congregação, ele anunciava o que o Senhor tinha feito. No verso 12 até o verso 13, é o momento em que Davi expressa a sua fragilidade diante do pecado, e aonde ele pede para o Senhor, então, o ajudar. Embora ele mostre a sua paciência em Deus, ele mostra que ele tem uma pressa de Deus o ajudá-lo. Embora ele está paciente aguardando a ação de Deus em sua vida, ele também está com pressa. Ele declara isso no verso de número 13. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Então nós temos um salmo onde ele está colocando o seu sentimento. Ele está aguardando somente em Deus, paciência, mas ele também está esperando que Deus venha agir e socorrer ele, porque ele está precisando deste auxílio, deste socorro. Ele então vai expressar no verso 14 e 15 que ele estava sofrendo afrontas. Isto então dá a entender o motivo pelo qual ele está esperando em Deus pacientemente, mas também está esperando uma ação de Deus repentina na história. Por quê? Porque os homens que estavam ao seu redor estavam rindo dele e dizendo haha. Este haha expressa uma ira, uma raiva contra a vida de Davi. Então Davi, ele precisa de salvação. Por isso ele vai dizer no verso 16, folguem-se e alegre-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, engrandecido seja o Senhor. Ele então declara, eu sou pobre e necessitado, ou seja, eu não tenho força e eu não tenho poder, mas o Senhor cuida de mim, ele é o meu auxílio, o meu libertador, e mais uma vez ele diz, não te detenhas, ou não se atrase, Deus, mas tenha esta ação comigo, ó meu Deus. E esta é então a mensagem que Davi traz no Salmo 40. É um salmo que ele mostra a sua paciência em esperar Deus, mas também mostra um pouco da sua pressa em ser livre da opressão em que ele estava tendo. Diante então do verso 1, nós vamos trabalhar acerca deste tema, o poder da paciência. O verso 1 diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência é sem dúvida uma das mais importantes virtudes que levam o homem à conquista dos seus sonhos.
Esta é uma realidade. Entenda isso. É a realização dos seus objetivos que leva, então, a ter a paciência. A paciência nos leva a este resultado: objetivos alcançados, sonhos realizados. A paciência. Se as pessoas tivessem mais paciência, muitas confusões, e muitos acidentes seriam evitados, e muitas vitórias seriam alcançadas. É na paciência que cansamos o inimigo e conquistamos os nossos objetivos. O Senhor se agrada daqueles que esperam nele em paciência. Quantas pessoas poderiam alcançar posições elevadas, poderiam chegar a conquistar objetivos, propósitos cumpridos, mas não obtiveram isso, não conseguiram isso, porque foram afoitos, desesperados, ficaram com anseio e não souberam esperar e perderam a bênção, perderam o milagre do Senhor. A paciência, ela é uma virtude. Olha só, quando Davi fez essa declaração, ele tinha experimentado na prática o poder da paciência. Davi foi ungido rei na casa de seu pai ainda jovem. Isso está em 1 Samuel 16, 11 e 13. Porém, suportou pacientemente as duras perseguições e investidas de Saul, até que chegou a vez de assumir o trono de Israel aos 30 anos de idade. Olha que interessante. Quando Davi ele é ungido, ele era novo, por volta dos 15, 14 anos, mas quando ele assumiu o trono real, ele tinha o dobro da idade, 30 anos. Então veja que a paciência, ela deve ser tida e colocada no nosso coração, porque é ela que vai nos conduzir a maiores projetos, a maiores conquistas. José, da mesma forma, experimentou o poder da paciência na sua vida ao suportar por muitos anos a pena por uma transgressão que ele não cometeu, até se tornar o governador do Egito aos 30 anos de idade. Veja como que José foi paciente. Um outro exemplo, Jó se tornou na Bíblia o símbolo da própria paciência ao suportar pacientemente todas as aflições. Ao fim triunfou sobre todas as suas dificuldades por meio da paciência. Em Eclesiastes 7:8, Salomão afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração, ou aquele que é desesperado em ter. Veja então, meu irmão e minha irmã, que nós devemos ter a paciência embutida, colocada na nossa mente para nós vencermos. A orientação de Deus para nós esta noite é esta: paciência, porque a paciência nos leva ao triunfo. Em Romanos 5, 3, 4, Paulo afirma que a tribulação produz a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. A paciência sempre vai nos levar a um lugar de triunfo. Em 1 Tessalonicenses 3,5, Paulo ainda escreve aos crentes de Tessalônica dizendo: ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Tiago 5,8, Tiago também escreve dizendo: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Em Apocalipse 3,10, o Senhor faz uma promessa à igreja dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Devemos experimentar o poder da paciência em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo afirmou: na vossa paciência possui a vossa alma, ou na vossa
paciência, você alcança a salvação. Veja então que a Bíblia nos coloca este argumento nesta noite, através do Salmo 40, tenha paciência. Eu sei que às vezes é desesperador, dá agonia, dá desespero, o sangue ferve, nós queremos resolver, nós queremos melhorar, nós queremos a solução, nós queremos que tudo se encaminhe, mas entenda que tudo tem um processo, que tudo tem um ensinamento, que tudo tem uma paciência a ser adquirida. Sem a paciência, nós não aprendemos acerca do tempo. Sem a paciência, você não aprende a ter mansidão. Sem a paciência, você não aprende a ter o domínio próprio. Sem a paciência, você não entende Deus, porque Deus opera em nossas vidas mediante a nossa paciência nele. Então, por isso, Davi descreve para nós no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e então ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantas orações nós fazemos e desejamos a resposta imediata, na hora, mas nós devemos ser pacientes. Eu não sei o que você está esperando, você não sabe o que eu estou esperando, mas nós devemos continuar neste caminho em que a Bíblia nos ensina paciência. Paciência. Faço aqui menção da vida de Abraão, novamente, que foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, embora a sua esposa era estéril, algo que relativamente no ponto de vista humano, Abraão via como algo ilógico, mas ele estava a esperar em Deus, ele estava a aguardar em Deus, mas a sua esposa não conseguiu ter a paciência. Então o que ela fez? Ela tentou ajudar Deus, fazendo seu marido se deitar com uma outra mulher, para ter um filho, e este filho então nasce. Mas o que acontece? Apenas brigas, discórdias, desavenças, preocupações, estresses, nervosismos e separação na família. Porque quando agimos no desespero, nós fazemos as coisas sem pensar. Por isso a paciência, ela deve ser desenvolvida e trabalhada dia a dia, momento a momento. O que dizer também de Saul? Por um ato de não ter paciência, perdeu o trono. Porque se ele tivesse um pouco mais de paciência e aguardasse Samuel vir e sacrificar a Deus, Saul estaria ainda na posição real, mas ele perdeu esta posição porque não esperou Samuel vir sacrificar e resolveu sacrificar por si só, no intento do momento, na hora ali da vontade, do desejo de ter e de obter. Ele então perdeu, pois não teve paciência. Nós devemos então aguardar de forma paciente a ação de Deus sobre as nossas vidas. A paciência, ela é adquirida com o tempo, ela é adquirida com experiência. É a paciência que vai nos ensinar grandes lições valiosas, e nós devemos então sermos pacientes e aguardarmos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Devemos então entender que a vontade de Deus para nós é esta: sermos pacientes em meio às adversidades. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra. Vimos que a paciência, Senhor, ela é uma virtude, é um dom, um poder que nós temos em nossas mãos. Mas, Senhor, o anseio, o desespero, muitas vezes nos impede de exercitá-la. Então, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos ajudar a entender e praticar esta grande verdade, para que possamos ter uma vida mais quieta e mais sossegada, e que glorifique o Teu nome, e que possamos acertar mais e errar menos. Então nos ensine a ter paciência, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Que você tenha um fim de semana abençoado, que você tenha aí uma noite linda na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.